Os estritos entendimentos entre curiosidade e, às vezes, necessidade, ou fator de apoio, para auxílio. Isto porque, logo a seguir, nos diz aquele espírito: por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Ainda que grifaríamos unicamente: o que poderíeis nos adiantar sobre tão importante assunto? Ramatiz, crede, nós os espíritos desencarnados, nada podemos vos trazer de novo. As nossas mensagens são interferências singelas, para recordar-vos dos conceitos evangélicos de Jesus, de há muito espalhados na terra pelos eleitos do Senhor. E Emmanuel, uma das altas individualidades do que formam a falange do Espírito Verdade, prudente e incansável guardião do alto, zela para que se cumpra, neste limiar da vossa maturidade espiritual, toda a missão do Espiritismo na terra, expressa, de forma resumida, nos seus pontos essenciais, em mensagem anterior. No caso de vossa pergunta, haveis bem distinguido a verdadeira finalidade da regressão da memória, mais um recurso de última hora empregado pelos altos mentores siderais que dirigem o movimento espírita na Terra. A regressão da memória, fenômeno do psiquismo que comprova a pluralidade das existências, e a transcomunicação instrumental, fenômeno que comprova a pluralidade dos mundos habitados, que, alhures, vos explicamos, estão na promessa do Divino Mestre Jesus, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Consolida-se, nestes tempos finais, a grandiosa missão assumida pela falange do Espírito Verdade, coletividade de ilustres sábios e santos do mundo espiritual, para a execução da lei divina no planeta Terra. 56. Doutrinação e desobsessão. Pergunta: embora abordado o assunto em obras diversas, sempre nos surgem companheiros que indagam, porque os espíritos obsessores precisam ser esclarecidos, e até mesmo chocados pelos doutrinadores encarnados, em sessões da casa espírita, quando, até mesmo pelo processo da regressão de memória, melhor o seriam através dos próprios companheiros do plano espiritual. Não seria uma pretensão nossa admitirmos que temos mais condições de o fazer, simplesmente pelo fato de estarmos num plano onde eles já estiveram e nele crerem mais? Pessoalmente admito a razão de que a linguagem não o idioma, lhes fale mais de perto, qual se for um retorno a áreas, costumes, virtudes e vícios conhecidos. Quando estamos em terra estranha, mesmo falando a língua local, podemos nos sentir deslocados e até mesmo perdidos. O encontro de um conhecido e sua orientação nos parece merecer mais crédito do que idêntico oferecimento de um desconhecido local. Acrescente-se a essa situação não sabermos da razão de ali nos encontrarmos. Poderíeis nos esclarecer melhor a respeito? Ramatiz, Allan Kardec recebeu o seguinte esclarecimento, quando formulou aos espíritos indagação semelhante. P. Como o homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que tem os próprios espíritos? R. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os escutam e se riem, depois, se aquele sabe prendê-los, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem, certamente, não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza e, vendo o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores,
compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. O Livro dos Médiuns. Cap 23, da Obsessão, 254 a 5. Sabeis que dentro da lei espiritual evolutiva dos homens e dos mundos, o alto atende aos ciclos das necessidades espirituais das humanidades encarnadas, quando estas já se mostram mais sensíveis e preparadas para novas revelações e progresso moral. Por conseguinte, o advento da transcomunicação instrumental é acontecimento que está levando vossa ciência a investigar e estudar a imortalidade do espírito, caminho seguro que levará a atingir o nível de compreensão da verdadeira vida do vosso orbe. Mas, até que a ciência alcance essa conscientização e possa haver livre e completo intercâmbio entre as inteligências encarnadas e desencarnadas, o espírito desencarnado continuará dependendo do médium para comunicar-se com os homens. 57. Ainda as desobsessões. Pergunta: apesar dos ensinamentos de Kardec, através das obras O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, e das observações judiciosas de Hermínio Miranda em várias oportunidades, através de suas publicações, podemos verificar com pesar que a forma de diálogo entre os chamados doutrinadores e os espíritos obsessores ainda é muito rudimentar, chegando mesmo a parecer um misto de curiosidade e de inquisição. Como cremos, e isso tem sido confirmado, que nesses diálogos possa e deva haver um esclarecimento tendente a modificar comportamentos e ideias, e não imposição de atitudes, resta-nos uma grande interrogação. Como deveremos conversar com os chamados espíritos inferiores, nesses processos de tentativa de desobsessão? Poderias nos complementar esclarecimentos a respeito? Ramatiz, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, criou e desenvolveu a prática da desobsessão nos moldes atuais, que enseja a cura através do esclarecimento doutrinário, substituindo todas as práticas esdrúxulas e antifraternas empregadas na antiguidade, quando qualquer desequilíbrio mental era tido como possessão demoníaca. No caso da vossa pergunta, convém, antes, conceituar que todas as alienações de ordem mental, afora os casos naturais de lesões cerebrais, se originam diretamente do desequilíbrio da própria alma. A obsessão, regra geral, é muito sutil, pois todos a possuem em menor ou maior escala. Pelo descaso evangélico do próprio homem, toda alma desequilibrada se torna um repasto fácil para os desencarnados viciosos e vingativos, que agem ardilosamente do astral inferior. O próprio obsediado engendrou as consequências dolorosas que depois vem a sofrer. Ele também feriu ou traiu aquele que o persegue. Não há injustiças no organizado processo da evolução espiritual, criado por Deus. Conforme os justos princípios da lei do karma, a interferência de espíritos cruéis e enfurecidos, tentando obsidiar os encarnados, não acontece acidentalmente, ou por uma atitude injusta, mas sim como efeito de alguma causa infeliz ou trágica do passado. Obrigar o afastamento de espírito obsessor, de junto de sua vítima, não resolve problemas obscuros, com raízes fixadas há muitos séculos, num passado todo feito de tropelias e crueldades mútuas. O obsessor afastado violentamente de junto do obsediado, apenas aguarda o momento oportuno para retornar, ainda mais enfurecido, sobre a vítima, e continuar a sua vingança odiosa. A cura requer o desatamento voluntário e espontâneo das algemas que os prendem há longo tempo, o que somente será possível pela força do perdão e da humildade. Só a conversão, tanto do obsessor quanto do obsediado, é que, de fato, proporciona a solução espiritual, que a violência e a força nunca poderão resolver.
Os espíritos obsessores não só atuam por sua própria conta, exercendo suas vinganças e explorando os incautos terrenos como, também, se incumbem, em serviço alheio, na aceitação do trabalho abominável de instrumentos de vingança, de outros. Revezando-se em suas próprias crueldades e vinganças, em comum acordo, instruídos e orientados pelos mais antigos e traquejados, esses espíritos delituosos agem no organizado e contínuo trabalho exercido do além, sobre os desencarnados. Mas nem todos os obsessores estão plenamente conscientes de suas participações nas tarefas torpes ou vinganças cruéis, pois muitos há que, tomados pela loucura ou desespero, agarram-se fortemente à vítima indefesa. O melhor a oferecer nesses casos é o socorro do amor e da ternura espiritual, tentando, antes de tudo, aliviá-los das suas dores angustiantes e torturas psíquicas, e não apenas pretender afastá-los de junto dos encarnados distraídos que, devido aos seus próprios vícios e descuido espiritual, os atraem incessantemente. Deveis saber que, sob o patrocínio do alto, há uma ordem e uma harmonia controlando e presidindo todo o trabalho mediúnico de intuito redentor. Nas desobsessões, o trabalho maior fica sempre a cargo de espíritos responsáveis por essa tarefa no mundo espiritual. Como medianeiro de instruções e esclarecimentos da vida espiritual, o doutrinador espírita deve inteirar-se das comunidades do além que se dedicam às tarefas benfeitoras de cura e tratamento desobsessivo. A boa sintonia do médium com o plano espiritual é fator imprescindível para a harmonia e o equilíbrio do ambiente que deveis preparar, antecipadamente, com preces e vibrações amorosas em benefício de todos, encarnados e desencarnados. O amor possui vibrações revitalizantes. Assim esses espíritos que são levados ao trabalho de desobsessão pelas entidades que os estão socorrendo, podem melhor sentir e receber ajuda espiritual, despertando para sentimentos mais elevados, que desconheciam quando encarnados. Inicialmente, há que distinguir, com muita observação, os bons e os não esclarecidos, os sofredores e os mistificadores. Não existem regras específicas na doutrinação, porque, como sabeis, cada processo obsessivo traz em si um conjunto de manifestações individuais e distintas. O amor não se impõe pelas palavras rebuscadas e nem tampouco pelo gesto amoroso, mas deve ser sentido e manifestado na sincera vontade de ajudar. Como doutrinadores espíritas, deveis viver o que verbalizais. Uma existência digna, por atos e intenções elevadas. Tratai o obsessor com autoridade moral, a única autoridade que podeis ter perante os espíritos inferiores. Mostrai segurança, mas doutrinai com humildade e amor. Usai de sinceridade. Evitai ameaças, desafios, julgamentos e quaisquer interrogatórios, ou comentários que possam ferir a suscetibilidade do espírito. Um trabalho de desobsessão não é um tribunal e nem tampouco se presta à identificação de desencarnados. Usai o esclarecimento da doutrina espírita, que afirma a existência de um Pai amoroso, incapaz de castigar seus filhos e muito menos de fazê-los sofrer eternamente. Argumentai assim a verdade, que ajudará o espírito na recuperação das suas forças e esperanças, dando-lhe a certeza de breve libertação do sofrimento de sua culpa. Na realidade, todos vós sofreis mais ou menos a influência de atuações de espíritos desencarnados. Mas não deveis esquecer que existem, também, espíritos bons, em tarefa benfeitora, para todos vós, encarnados, que buscais a vossa reabilitação espiritual. Cuidai, para não descurardes do vosso apuro moral, do estudo superior e do vosso controle emotivo e mental, para que possais vencer desejos inferiores e paixões violentas, se desejais livrar-vos da presença de espíritos inferiores. Confiai. Mas estudai muito, aprofundando vossos conhecimentos da bibliografia espírita. Intermediários dos ensinamentos e diretrizes do mundo espiritual, não podeis prescindir do estudo doutrinário.
A doutrinação espírita praticada com plena convicção desses princípios, equilibrada e amorosamente, muito beneficia e modifica a todos, encarnados e desencarnados, que comparecem ao trabalho de desobsessão. 58. Onde ficam os obsessores? Pergunta. Aprendemos, lendo nosso amigo André Luiz, em várias de suas obras, que os recém-desencarnados, em razão de seus débitos, são mantidos em regiões do plano espiritual, amargando suas penas, como foi o seu caso, até que a divina misericórdia lhes permita de lá sair. No entanto, muitos espíritos altamente devedores, ficam colados aos que mais amam, ou detestam, causando-lhes perturbações inúmeras, como é o caso dos obsessores que continuam assediando os encarnados, até que sejam esclarecidos. Diante desse fato comprovado exaustivamente, restam-nos as indagações abaixo. Nem todos os desencarnados são encaminhados para o chamado umbral, quando acebam os devedores. Como podem os grandes devedores, ao passarem para o lado de lá, terem sua permanência tolerada, ou mesmo autorizada junto de suas vítimas, ou algozes anteriores? Espíritos de criaturas que foram boazinhas quando em vida terrena, custam tanto a se manifestarem, enquanto os que foram ruins ou perversos, se fazem presentes e atuantes, com facilidade. Qual a razão desta discrepância? O que poderíeis nos dizer a respeito? Ramatiz. Antes, reproduzimos a pergunta e a resposta ao mestre Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos, pela falange do Espírito da Verdade. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada. R. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinitos espaços infinitos. Há os que estão, sem cessar, ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. É preciso, porém, não esquecerdes de que o espaço cósmico é a pátria comum de todas as almas, mas o seu verdadeiro mundo é aquele construído por seus próprios pensamentos, ações e aspirações. Não existem discrepâncias nas leis do universo. Em verdade, viveis ainda num mundo primário, submisso às diretrizes da lei kármica, de retificação espiritual que não sendo lei de punição para os delitos do espírito e sim para desenvolver o sentimento do amor, ainda em sua forma embrionária na maioria dos homens disciplina todas as ações de causa e efeito, até a ascensão angélica. Como sabeis, todo processo obsessivo traz um conjunto de manifestações que são individuais e distintas, porque cada alma, com sua bagagem milenária, é um universo em si, com reações diferenciadas. Deveis saber, também, que grandiosos e incessantes esforços despendem as hostes do bem, em torno da Terra, no plano astral, procurando redimir e livrar das trevas de suas próprias iniquidades, os espíritos vítimas e herdeiros de suas próprias atuações danosas aos outros, e sobretudo a si mesmos que, após o desencarne, são atraídos para aquelas regiões umbralinas retificadoras. Aguardam, esses socorristas, no entanto, o momento oportuno quando já apresentam condições de serem internados nas comunidades astrais de socorro benfeitor aos recém-libertos do umbral. Restrito, ainda, é o número de almas que levam a sua existência terrena em apostolado de trabalho de amor a Jesus, ajustadas ao ritmo harmonioso do programa divino de perfeição, venturosas, após o desencarne, despertam para a verdadeira existência, onde o egoísmo é palavra desconhecida e a confraternização universal é a maior das realidades. Desapegadas, seguem no infinito dos espaços a se retemperarem nas paragens de paz e repouso, em preparo para outras e novas experiências, dilatando seu potencial em todas as esferas de ação do amor e da sabedoria. 59.
ainda a transcomunicação instrumental TCI. Pergunta: após as comunicações recebidas por TCI tem-se avolumado questões que, para nós, vieram a constituir uma grande oportunidade de estudos mais apurados. Lemos e estudamos Kardec, tivemos idêntico procedimento com as obras de André Luiz, Emmanuel, as vossas, e nos dispusemos a, fazendo confrontos, inteirarmos-nos de tudo o que pensávamos existir em termos de doutrina espírita, tão magistralmente codificada pelo nosso pioneiro professor. No entanto, face a algumas comunicações havidas através da TCI, somos deparados com algo novo, inusitado, como a que abaixo lemos em Periódico Espírita, recentemente. Entidades inteligentes, pertencentes a regiões exteriores ao nosso espaço-tempo, possuiriam, segundo declarações delas próprias, mais de 3 dimensões. Uma dessas entidades, em contato com um garoto japonês, Masuaki Kyota, diz-lhe dentre outras coisas: não sou um espírito, ou uma criatura. Embora você possa tomar-me por algo como um espírito, eu não sou um espírito, ou um ser humano. Deste modo seria melhor se você me considerasse uma vida sem um corpo. Eu não possuo um nome, mas se eu não tiver um nome, você terá dificuldade para me chamar. Então eu me denominarei Zenefo. Como ficamos diante desses acontecimentos? Seriam reais? Como ficaríamos, neste final de milênio, quando muito mais e melhor precisamos ajudar o nosso semelhante a evangelizar-se? Como concitá-lo a mudar conceitos, posições, entendimentos, se a cada passo nós, os pretensos conhecedores da doutrina, ainda resvalamos no socrático aforisma de que quanto mais sei, tanto mais sei que nada sei? Poderíeis dar-nos mais um pouco da vossa luz a respeito? Ramatiz, meditai. É sempre de acordo com a vossa própria imagem que conceituais Deus, mas Deus a nada conhecido e comparável. Assim, a vida também, manifestação da sua divindade, não pode ainda ser compreendida por vós na intensidade total das suas grandezas multiformes. A vida é vibração luminosa a espargir-se infinitamente. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias encontram-se repletas de vida, nas suas multiformes manifestações. Em razão da própria estrutura do olho humano, modelado para permitir irrisória observação do todo da vida, o homem encarnado, na sua maioria, ainda que de posse de instrumentação avançada, apenas alcança diminuta parte do universo. O Supremo Arquiteto plasmou seu pensamento de vida na formação dos mundos e estabeleceu leis que funcionam sempre na intimidade espiritual de toda a sua criação. A Terra, o mundo que habitais, é apenas um ponto no espaço. Patrimônio da criação de todas as coisas, a vida não se circunscreve ao âmbito insignificante do mundo onde ainda viveis, primário e limitado pelas suas formas transitórias. No entanto, celeiro vivo e representativo dos diversos reinos de outros mundos, oferece-vos em toda parte uma visão para que possais analisar e avaliar, nos seus aspectos os mais contraditórios e extremistas, que Deus está vos comprovar a existência de outras condições de vida. Sabedoria integral e eterna do universo, por sua ação com medidas justas em todas as direções, Deus está a demonstrar que não deveis considerar o modelo humano, de tantas limitações, como a única forma para toda a vida planetária. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Neste despontar da aurora de uma nova era, a TCI Transcomunicação Instrumental, é advento muito importante para a evolução da humanidade. O seu desenvolvimento vos proporcionará um amplo entendimento das leis que governam os mundos visíveis e invisíveis, com suas coletividades, seus espaços celestes, suas constelações planetárias e siderais. A investigação científica, com pesquisas acerca dos fenômenos da transcomunicação instrumental, descortina a nova e decisiva fase para a ascensão da humanidade. A ciência,
que até agora esteve circunscrita no círculo da vida terrena e do mundo material, já sonda o além, o que, certamente, a levará a atingir o nível de compreensão da verdadeira vida do vosso orbe. Bem sabeis que, para a evolução do espírito, luz e sombra, verdade e erro, estão sempre a associar-se. Ocorre também com a TCI tanto comunicações do mais elevado caráter, quanto grosseiras manifestações, pela interferência de entidades inferiores. Assim, natural é que vos abalem os seus enunciados fenômenos. Mas, habilmente, controla o superior comando o desenvolvimento da transcomunicação instrumental, que programa a manifestação direta nos vossos aparelhos eletrônicos, sem a interferência do encanado, estando previsto que tereis, em futuro próximo, a transcomunicação verbal e visual em vossas moradias terrenas a possibilitar-vos comunicações com aqueles que amais e que já se encontram no mundo espiritual. Chegados são os tempos. A eternidade do espírito e a ascensão em suas inumeráveis moradas, encaminham-se para uma grande realidade. Tranquilizai-vos. Manifesta-se a almejada mudança na condição psíquica humana. Conforme já vô-lo dissemos, aporta a nova geração, composta de espíritos não exclusivamente superiores, mas com sensibilidade espiritual mais desenvolvida, capacitados para acompanhar, fortalecer e cimentar o movimento de regeneração. 60. O umbral. Pergunta: apesar de já termos lido muito a respeito, através de André Luiz, Kardec, e dos mais variados autores, inclusive obras de Vossa Lavra, a chamada região umbralina retificadora ainda desperta em nós uma enorme ânsia de conhecimento. Não eliminamos dúvidas a respeito. Poderia ser ela uma região propriamente dita? Poderia ser uma dimensão atingível através de nossos comportamentos e ideias? Seria um nosso estado interior? Poderia este assunto ser mais esmiuçado a fim de que muitas dúvidas possam ser eliminadas? Temos notado, perdoai-nos, que suas últimas respostas têm sido genéricas, resumidas, nos deixando a impressão de que possam, as nossas perguntas, ser consideradas como inoportunas e até mesmo primárias, face ao acervo já existente a respeito. Com a nossa responsabilidade, diante dos cursos que temos tido a incumbência de organizar e ministrar na seara, somos constantemente indagados, e até mesmo questionados, com colocações de companheiros nossos, que têm, como nós próprios, uma ânsia enorme de aprimorar conhecimentos. Com a franqueza que sempre vos caracterizou, o que poderíeis nos dizer a respeito? Ramatiz, antes deveis saber que, pela vontade superior, que tudo discipline em sua sabedoria pode permitir ou impedir uma revelação, pôde André Luiz vos descerrar o mundo dos espíritos, iniciando seu trabalho com a chamada série André Luiz, profundamente esclarecedora da vida espiritual. Relação ao final. Embora cada espírito seja um mundo à parte, com provas completamente diferentes das de qualquer outro, André Luiz, como brilhante mensageiro da espiritualidade, desvendou-vos o mistério da vida além-túmulo, ao descrever a sua própria experiência pós-morte, no livro Nosso Lar. Detalha André Luiz, naquela obra, com extrema nobreza, o intenso e laborioso movimento socorrista oferecido aos desencarnados pela cidade espiritual Nosso Lar, onde foi amorosamente acolhido e socorrido, construída nas camadas densas do astral mais baixo, o denominado umbral. Nosso Lar está situada nessa faixa vibratória inferior, que circunda o orbe terráqueo, onde estão também muitas outras comunidades espirituais de socorro aos desencarnados. O umbral, formado de imensos abismos, é acervo de todos os fluidos deletérios fortemente doentes, escória dos detritos mentais gerados pela invigilância da humanidade terrena, em perfeita simbiose com os desencarnados que para lá são atraídos. É, também, abrigo repugnante dos resíduos surgidos da metamorfose energética, que acontece de forma natural nos seres e na própria vida do planeta. Ao contrário,
e obedecendo à mesma lei vibratória, naturalmente se expandem e se disseminam nas regiões mais altas do astral. Os fluidos límpidos e puros que ali se fixam permanecendo como energia cósmica sublimada. As almas caritativas e sensatas não sofrem no além. Do lado de cá desfrutamos as nossas idealizações terrenas já em condições sublimadas, apoiando-nos em expressões sempre mais elevadas e adequadas à excelência dos ideais superiores que esposamos na vida material. O mesmo não acontece aos delinquentes do vosso orbe. Estarrecedoras, apavorantes e inimagináveis para vós, são as cenas que os esperam no umbral, morada de todo delinquente espiritual. Dantesco é o sofrimento desses espíritos. Vivendo as mesmas experiências de que foram os autores, esses espíritos espiam entre si os desatinos que cometeram quando encarnados, em atmosfera mórbida, entre lúgubres gemidos e gargalhadas sinistras, sufocados por imundos detritos, suplicam por alimento, água e repouso ao abrigo de um teto protetor, sob o impacto de impiedosa e vampirizadora atuação dos seus adversários, a lhes esgotarem, a lhes frearem quaisquer resquícios de esperança e de coragem. Mas, somente quando deixam transparecer as suas novas disposições para o bem, após haverem exaurido todos os impulsos e a perversidade do seu instinto agressivo, passam então a receber o socorro prestado pelas colônias espirituais venturosas, existentes ao redor da Terra. A lei do amor guia as relações humanas nos dois planos de vida. No entanto, sem passar pela fieira das experiências necessárias, espírito algum conquista elevação ou cultura. É da lei suprema. Todos devem percorrer os mesmos caminhos e sair da inferioridade para o pleno conhecimento, sabedoria e cultura, num trabalho longo e intransferível. E para que possais melhor compreender o assunto, reproduzimos um relato, inserido por Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Max, o mendigo. Numa aldeia da Baviera morreu, lá pelo ano de 1850, um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Havia cerca de meio século que, abatido por enfermidade que o tornava incapacitado para ganhar a vida trabalhando, recorria à mendicância, o que dissimulava vendendo nas herdades e castelos, almanaques e miudezas. Deram-lhe o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, com o que ele ria sem se agastar. Por que este título? Ninguém saberia dizê-lo. Foi consagrado pelo hábito. Era talvez devido à sua fisionomia e às suas maneiras, cuja distinção contrastava com seus andrajos. Vários anos depois de sua morte apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde lhe davam hospedagem na cocheira, pois não tinha domicílio próprio. Ele lhe disse: "Obrigado por vos terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejarias saber quem eu era. Vossa alma caridosa se interessou pelo pobre mendigo. Vou satisfazer-vos. Será um grande ensinamento para todos." E fez-lhe o seguinte relato, pouco mais ou menos nestes termos. Há cerca de 1,5 século eu era um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém frívolo, orgulhoso, enfatuado de minha nobreza. Minha imensa fortuna nunca foi utilizada senão em prazeres, e mal chegava, porque eu era um jogador, um devasso que passava a vida em orgias. Meus vassalos, que eu considerava criados para me servirem como os animais das herdades, eram oprimidos e maltratados, para proverem as minhas dissipações. Eu permanecia surdo às suas queixas e às de todos os infelizes que, a meu ver, deviam se considerar muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri cedo, gasto pelos excessos, mas sem ter sofrido qualquer desgraça real. Tudo, ao contrário, parecia sorrir-me, de modo que, aos olhos de todos, era um dos homens felizes do mundo. Devido à minha estirpe, meus funerais foram suntuosos, os aproveitadores lamentaram o ricaço ostentador,
mas não foi derramada uma lágrima sequer sobre o meu túmulo, não foi dirigida a Deus uma única prece, partida do coração, em minha intenção, e minha memória foi amaldiçoada por aqueles para cuja miséria eu contribuíra. Ah! Como é terrível a maldição dos infelizes por nossa causa! Não cessou de retinir em meus ouvidos, durante longos anos, os quais me pareceram uma eternidade. E, com a morte de cada uma das vítimas, era uma nova figura ameaçadora ou zombeteira que se postava diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que eu pudesse encontrar um canto escuro onde me furtasse as suas vistas. Nem um só olhar amigo. Meus antigos companheiros de libertinagem, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me desdenhosamente: agora não podes mais pagar nossos prazeres. Ah! Quanto eu não teria pago por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar minha sede devoradora. Mas eu nada possuía, e todo o ouro que espalhei na terra mãos cheias, não me propiciava uma só benção, uma única que fosse, compreende, minha filha. Por fim, extenuado de cansaço, esgotado como viajante que, exausto, não vê o termo de sua viagem, exclamei: meu Deus! Tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então uma voz, a primeira que ouvia desde que deixara a terra, me disse: quando quiseres. O que será preciso fazer, ó meu Deus? Respondi: dizei. Submeter-me-ei a tudo. É necessário que te arrependas, que te humilhes perante aqueles que humilhaste, que lhes rogues intercederem por ti, porque a prece do ofendido, que perdoa, é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, roguei aos meus vassalos, aos meus servos que lá estavam diante de mim e que cada vez mais benevolentes acabaram por desaparecer. Foi para mim como iniciar vida nova. A esperança tomou lugar do desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A voz então me disse: príncipe. Ao que respondi: não há que nenhum príncipe a não ser Deus Todo-Poderoso, que humilhe os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei-me servo de meus servos, se for de vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci novamente, desta vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu ainda era pequeno, e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador rural, mas sempre honestamente, porque desta vez eu criei em Deus. Aos 40 anos, tive uma doença que me deixou os membros paralíticos, e fui obrigado a mendigar durante mais de 50 anos, nas mesmas terras onde fora senhor absoluto, a receber um pedaço de pão nas herdades de que fora proprietário, e onde, por amarga irrisão, me alcunharam de senhor conde. Feliz muitas vezes quando me davam abrigo nas cocheiras do castelo que havia sido meu. Durante o sono, comprazia-me em percorrer esse mesmo castelo onde reinara como déspota. Quantas vezes, em sonho, vi-me novamente no fausto de minha antiga fortuna. Tais visões deixavam-me, ao despertar, uma indefinível sensação de amargura e pesar, porém jamais escapou de meus lábios a menor queixa. E, quando se aprove a Deus chamar-me, rendi graças por me haver dado coragem para suportar, sem murmurar, aquela prolongada e penosa provação, pela qual sou hoje recompensado. Quanto a vós, minha filha, bendigo-vos por terdes orado por mim. A cada um será dado conforme as suas obras. O céu e o inferno, como vedes, resultam das próprias criações íntimas do homem e do seu próprio comportamento espiritual. O homem é o responsável exclusivo de sua ventura ou de sua desventura. Quanto à segunda parte da vossa pergunta e na sequência da vossa questão, mister se faz que recordemos aqui, por oportuno e compreendendo a vossa preocupação, o que alhures vos transmitimos no assunto a denominação da série. Como já vos afiançamos, irmão, o trabalho para o qual fostes convidado já está todo delineado, sim,
Mas este vosso irmão se inclina mais por esta forma de perguntas e respostas, seguindo o mesmo processo já existente para as obras transmitidas através de outros médiuns. E como sabeis, iremos juntos desenvolvendo os textos-respostas que, na medida da necessidade, criam já novas perguntas, e assim iremos discorrendo e desenvolvendo o assunto escolhido, procurando completá-lo na formação de novas perguntas, que irão gerar novas respostas, até que se esgote a luz naquela gota, ou naquele pingo de esclarecimento que levaremos àqueles amados irmãos que, muitas vezes, são atraídos pelo título do livro ou da cartilha. Apenas consideramos que deveis manter a palavra luz, que por si só já é muito significativo e forma a imagem ideal do que seja esclarecimento. Os espíritos também têm sua marca de identificação e para nós, da Fraternidade Ramatiz, encontramos nesta forma de perguntas e respostas um jeito ideal de levar um pouco do nosso amor a todos vós que nos distinguis com a vossa atenção. Não deveis vos preocupar quanto aos temas a serem desenvolvidos. Colocai-vos em sintonia com estes vossos amigos espirituais, como tendes feito até agora e deixai que a intuição vos leve ao assunto, e nós vos guiaremos. Confiai. Nota de Ramatiz. Igualmente, atendendo aos desígnios do alto, a médium Ligorina Cunha apresentou-vos no livro Cidade no Além, um trabalho que mereceu a colaboração dedicada dos espíritos André Luiz e Lúcius, e, ainda, do incansável medianeiro do bem Francisco Cândido Xavier, dando continuidade às informações acerca da cidade espiritual Nosso Lar, que André Luiz vos legou na sua função de repórter do além, oferecendo-vos, também, o plano piloto, desenho detalhado e pormenorizado de Nosso Lar, com informações outras, muito valiosas para o vosso conhecimento e estudo. 61. Ainda o umbral. Pergunta. O caso Max, o mendigo, dado como exemplo da lei de causa e efeito, já nosso conhecido pela leitura das obras de Kardec, conquanto elucidativo sobre o efeito, não aclara o ponto de nossas dúvidas. Assim, vos fazemos, ainda acerca do umbral, esta longa indagação. Pela incidência na prática do mal, espíritos inferiores, ao passarem para o plano espiritual, após o desencarne, podem desembocar no umbral, onde sofrerão as consequências dos seus desatinos. Lemos e acompanhamos André Luiz, desde os primórdios de sua chegada ao chamado umbral, até o seu acolhimento em Nosso Lar e as suas jornadas de estudo, posteriores, demandando as trevas, com as experiências desenvolvidas junto ao Gregório, na obra Libertação. Sabemos, pelas leituras inúmeras, das substâncias componentes do acervo de todos os fluidos deletérios fortemente doentes, escória dos detritos mentais gerados pela invigilância terrena, em perfeita simbiose com os desencarnados que para lá são atraídos. O destaque é nosso, de uma explicação vossa. Comparando casos e situações é que ficamos naquela situação exposta em nossa pergunta anterior. André Luiz, considerado suicida, amarga por mais de 8 anos consecutivos sua presença no chamado umbral. No entanto, acompanhando escritos vários, dos mais destacados autores espirituais e conceituados médiuns, podemos saber da ação de inúmeros espíritos obsessores, presentes e atuantes sobre um número incontável de obsidiados. Recebemos esses elementos, obsidiados e obsessores, em nossas casas espíritas, numa tentativa de esclarecimento a ambos. Muitos desses obsessores são espíritos perversos, cobradores impertérritos, atuando constantemente ao lado de suas vítimas, numa faixa vibratória negativa, mas muito presente. Esses espíritos, um gregário, por exemplo, estaria numa região, num estado de espírito, numa dimensão, num umbral, ou num umbral como o conhecemos. Quando Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17:21, não quereria isso significar um estado interior e não uma região?
Estar num umbral, participando de uma população semelhante, vendo e sentindo as ações e os efeitos de um proceder inferior, não poderia representar um mesmo estado de espírito. Ao entrar em sintonia com elementos que estariam numa dimensão inferior, dados seus deméritos, as suas culpas e as suas permanentes intenções malévolas, não estaria o espírito invigilante penetrando num umbral? Se, como podemos deduzir do conteúdo de inúmeras obras lidas, espíritos altamente devedores conseguem ficar atuando sobre as criaturas encarnadas, sem que necessariamente fiquem presos ao umbral, parece-nos que nem todos lá se situem. Conseguem fugir do local? Ou lá não estariam? Ou lá estiveram e conseguiram sair, ou fugir? Como? Se, como dissestes, somente quando deixam transparecer as suas novas disposições para o bem, após haverem exaurido todos os impulsos e a perversidade do seu instinto agressivo, passam, então, a receber o socorro prestado pelas colônias espirituais venturosas, existentes ao redor da Terra no que estamos de acordo. Então esses espíritos não estiveram no umbral, pois não houve uma transformação para melhor em seus impulsos e na perversidade do seu instinto agressivo, para de lá saírem. Ou, e aí a nossa dúvida, não podendo penetrar, ou ter, o reino de Deus dentro de si, estariam num umbral? Aceitamos, com tranquilidade, uma região umbralina retificadora, na qual penetramos pela nossa permanência no mal, que pode apresentar, como se física fosse, aspectos, condições, ambientes e até mesmo habitantes próprios. Todo devedor deverá ir, infalivelmente, para lá. Se nem todos, onde há justiça, ou injustiça, para com aqueles para lá enviados. Considerado suicida, André Luiz lá se encontrou. E Torquemada, e Hitler, e Attila, é um local só, para todos. Pequenos e grandes devedores. Ou haveria um umbral específico para cada criatura, em razão de seus débitos? Quantos não precisariam haver? Não. E, nesse caso, como não fugir da estreita concepção tridimensional que nós terráqueos temos? Ou poderíamos penetrar, ou expandir, nosso estado interior? Perdoe-nos as nossas digressões, mas sentimos-nos ávidos de saber o que as obras à nossa disposição ainda não abordaram. Ramatiz, em verdade, nesta obra, estamos cumprindo os objetivos de vos levar algumas elucidações mais acerca da vida do espírito imortal e, ao mesmo tempo, de recordar-vos outras necessárias para estes tempos que vivenciais de transformações de ordem moral. Eis porque no trato do assunto umbral procuramos esclarecer-vos sem nos estender a minúcias, tampouco a novas revelações ainda sem autorização superior. Para o vosso precário entendimento humano, garantimos que Deus não promove nem administra, intencionalmente, qualquer instituição punitiva ou departamento restritivo à corrigenda do espírito. A Terra na sua vida comum, tanto quanto o mundo astral que a circunda e interpenetra em seu infinito movimento, são instâncias redentoras para todos os espíritos enfermos libertarem-se dos resíduos doentes, gerados pela sua própria imprudência e cultivo de suas desgovernadas paixões. As humanidades planetárias, sem exceção, tendo a sua origem na mesma fonte criadora, compõem-se de espíritos com idênticas tendências de crescimento e evolução. Não existem categorias diferenciadas de espíritos, onde alguns estão destinados à felicidade e outros destinados eternamente à desgraça. Todos evoluem através do trabalho, do estudo e do sofrimento. Foi exatamente no alvorecer da maturidade científica e aceitação psíquica do homem terreno que, sabiamente, a vontade superior permitiu o surgimento do Espiritismo, doutrina do século XX que desvenda o mundo oculto para todos os terrícolas. E hoje, graças à constatação pela vossa ciência, encontrai-vos mais familiarizados com as energias do mundo invisível. Conforme já vos temos dito em outra obra,
Kardec não pôde fazer uma descrição mais clara do perispírito, porque naquela época dirigia-se principalmente aos não iniciados no estudo esotérico, que ignoravam os conhecimentos secretos do mundo e da vida espiritual, como a reencarnação, a lei de ação e reação, e a comunicação entre os vivos e os mortos. Pela extensa literatura já existente podeis, agora, estudar o perispírito em todos os aspectos da sua realidade fisiológica e orgânica. Sabeis, já, que entre o vosso espírito e o corpo físico interpõe-se o perispírito, corpo imortal do homem e o verdadeiro elo das vossas relações boas ou más como o mundo oculto. Composição natural de poderosíssima vitalidade e intensa atividade no seu plano eletivo do mundo astral. O perispírito é um equipo de alta complexidade, que pode atender às mais diferentes aspirações do espírito, e não um corpo vaporoso como enunciou o grande líder espiritual Allan Kardec. Sendo uma organização delicadíssima, de plasticidade admirável, reagindo instantaneamente à mais leve cogitação do espírito, é extraordinariamente influenciável pela espécie de pensamentos das criaturas desencarnadas. Os pesados fluidos lodosos aderentes à superfície do perispírito daqueles que se deixam levar pelas paixões animais, impedem a circulação livre do magnetismo benéfico e somente nessas colônias podem corrigir-se esses espíritos. Refleti que, a exemplo das cirurgias destinadas a extirpar formações malignas que se mostrem resistentes aos tratamentos clínicos, isso é padecimento obrigatório. Impossível seria a transformação desses espíritos entre as vibrações sutilíssimas das esferas superiores. Seguimos lembrando-vos que o pensamento é tudo. No espaço, e por toda parte, multidões de espíritos existem que vos cercam, espreitando-vos, rodeando-vos vibram fluxos ininterruptos de ideias, ondulando pensamentos que vos impressionam e, vezes sem conta, provocam perturbações. Embora o espírito desencarnado possa usufruir das energias e dos socorros que lhe chegam do exterior, o seu verdadeiro mundo é o produto exato dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. É sempre pelas afinidades de suas tendências individuais que os homens estabelecem contato com os companheiros do umbral. Mas, ao contrário, há uma realidade muito evidente de fácil constatação: o hábito do bem e a integração definitiva do homem nos preceitos evangélicos de Jesus, fazem despertar as forças criadoras da alma e a imunizam contra quaisquer ataques perversos das forças do mal. Recordemos agora duas situações elucidativas de espíritos desencarnados e citadas nos livros da série André Luiz. Primeiramente a situação de Gregório, entidade que haveis mencionado alhures e personagem do livro Libertação, quando sua mãe, Matilde, habitante das esferas superiores, diz, no início do episódio de grande expressão do amor maternal, que levaria aquele espírito a seguir um caminho novo ao encontro da sua renovação redentora. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado, efetivamente, o instante de aceitar-te a ajuda fraterna, em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero, há séculos, pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele, mentalmente.
recalcitrante e duro. A princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações e o colapso de sua resistência não me parece remoto. E do livro Nosso Lar, reproduzimos estas poucas mas suficientes palavras, de um diálogo entre a senhora Laura e André Luiz, reveladoras de outra situação em processo bem diferente, da filha de Laura, Teresa, prestes a desencarnar. Mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu não precisará dos tratamentos da regeneração. Vivenciais o momento profético das definições milenárias. Observai que surge à tona o conteúdo maligno do espírito, excitado pelo magnetismo primário do planeta inferior. Essas criaturas movidas em seu psiquismo inferior, manifestando a sua completa irresponsabilidade, rompem as regras convencionais da moral humana e, lançando-se a todo gênero de insensatez, espalham a corrupção, exploram, tiranizam, cometem roubos, assaltos, sequestros organizados, assassinatos, etc. Jesus, quando afiança que os bons sentar-se-ão à sua direita e os maus à sua esquerda, estava iludindo o sublime Nazareno apenas as condições íntimas de paz ou de desespero das almas, sempre em perfeita conformidade com o meio em que irão viver para reiniciar o seu aprendizado, retificando todos os desvios perigosos para sua felicidade. Não deveis ignorar que através do fenômeno da subtração magnética gradativa, que vem se processando na sua característica própria, partindo do astro inferior, vai revelando a faixa vibratória de cada alma na sua afinidade maior ou menor com as condições primitivas da vida lá existente. Esse orbe higienizador está incumbido de atrair para o seu bojo etéreo astral todos os desencarnados que se sintonizem com a sua baixa frequência vibratória, os malvados, os egoístas, os hipócritas, os cruéis, os déspotas, os tiranos, os avaros, os desonestos, os orgulhosos, etc. Todos, sem nenhuma distinção, sejam eles líderes, cientistas, sábios, dirigentes religiosos, etc., irão viver em ambiente afim com o seu estado espiritual. Podemos vos afirmar que muitos dentre vós, que estáis desencarnando atualmente, ainda poderão retornar ao vosso planeta, para vivenciar provas mais difíceis na matéria e revelar-vos à direita ou à esquerda do Cristo. No entanto, muitos outros aqui partem da Terra em estado de tamanha degradação que o comando superior, de há muito, já os vem identificando no além como dispensados de novos testes e deverão repetir, em mundo inferior, as lições espirituais das quais, por absoluto desinteresse, se desviaram e negligenciaram. Estes, os esquerdistas, desencarnados, que com a sua malvadeza têm sido verdadeiros demônios para os terrícolas civilizados, demonstram já em seu íntimo toda a aflição da implacável atração para o planeta higienizador do vosso orbe. Sentem o domínio de uma estranha hipnose, que muitos inquieta, porque ignoram de onde se origina essa força atrativa e succional. E desconhecem o lugar que permanecem até o momento em que, tomados de um intenso torpor serão, finalmente, transladados para o ambiente de viver inóspito do planeta exílio, onde só despertarão para reiniciar o aprendizado que negligenciaram na Terra. Entretanto, os espíritos de vibrações rapidíssimas, nada sofrerão. Relacionados com as faixas vibratórias mais sutis, não serão influenciados pelo planeta estranho. Não sentirão entorpecimento magnético e impressão de morte com a resultante flutuação compulsória para aquele orbe.
Atentai que ninguém sofrerá este afastamento para o planeta inferior draconianamente. Será a própria malignidade de sua tendência mental e moral que definirá sua situação de exilado do planeta Terra. Mas, é ainda Jesus quem nos adverte, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Apesar de sequazes transviados, eles